das angústias humanas? Que fazer para beijar-lhe, um dia, as mãos, antes da morte? Essas perguntas dolorosas encontravam tão somente o silêncio da jovem, que chorava comovida. Breve, porém, como tomada de súbita resolução, acentuou: e meu amigo, antes de tudo precisamos confiar plenamente em Jesus, observando em todos os nossos sofrimentos a determinação sagrada da sua sabedoria e bondade infinitas. Não desprezemos, porém, o tempo, a lastimar o passado. Deus abençoa os que trabalham e o Mestre prometeu amparo divino a quantos laborem no mundo, com perseverança e boa vontade. Se ainda não reencontrastes a filhinha carinhosa, é necessário dilatar os laços do sangue, a fim de que eles se conjuguem nos laços eternos e luminosos da família espiritual. Deus velará por vós, desde que, para substituir o afeto da filha ausente, busqueis estender o coração a todos os desamparados da sorte. Há milhares de seres que suplicam uma esmola de amor aos semelhantes. Debalde mostram os braços nos aos que passam, felizes, pelos caminhos floridos de esperanças mundanas. Conheço Roma e o turbilhão de suas misérias angustiosas. Ao lado das residências nobres das Carinas, dos edifícios soberbos do Palatino e dos bairros aristocráticos, há os leprosos da Suburra, os cegos do Velabro, os órfãos da Via Nomentana, as famílias indigentes do Trastevere, as negras misérias do Esquilino. Estendei vosso braço às filhas dos pais anônimos, ou dos lares desprotegidos da fortuna. Abracemo-nos com os miseráveis, repartamos nosso pão para mitigar a fome alheia. Trabalhemos pelos pobres e pelos desgraçados, pois a caridade material, tão fácil de ser praticada, nos levará ao conhecimento da caridade moral que nos transformará em verdadeiros discípulos do Cordeiro. Amemos muito. Todos os apóstolos do Senhor são unânimes em declarar que o bem cobre a multidão de nossos pecados. Toda vez que nos desprendemos dos bens deste mundo, adquirimos tesouros do alto, inacessíveis ao egoísmo e à ambição que devoram as energias terrestres. Convertei o supérfluo de vossas possibilidades financeiras em pão para os desgraçados. Vesti os nus, protegei os orfãozinhos. Todo o bem que fizermos ao desamparado constitui moeda de luz que o Senhor da Seara entesoura para nossa alma. Um dia nos reuniremos na verdadeira pátria espiritual, onde as primaveras do amor são infindáveis. Lá, ninguém nos perguntará pelo que fomos no mundo, mas seremos inquiridos sobre as lágrimas que enxugamos e as boas ou mais ações que praticamos na estância terrena. E, de olhos fixos, como a vislumbrar paisagens celestes, prosseguia: e sim, há um reino de luz onde o Senhor nos espera os corações. Façamos por merecer-lhe as graças divinas. Os que praticam o bem são colaboradores de Deus no infinito caminho da vida. Lá, não mais choraremos em noite escura, como acontece na terra. Um dia perene banhará a fronte de todos os que amaram e sofreram nas estradas espinhosas do mundo. Harmonias sagradas vibrarão nos espíritos eleitos que conquistarem essas moradas cariciosas. Ah! Que não faremos nós para alcançar esses jardins de delícia, onde repousaremos nas realizações divinas do Cordeiro de Deus? Mas, para penetrar essas maravilhas, temos de início o trabalho de aperfeiçoamento interior, iluminando a consciência com a exemplificação do Divino Mestre. Havia no olhar do irmão Marinho um clarão sublimado, como se os olhos mortais estivessem descansando nesse país da luz, formoso e fulgurante, que as suas promessas evangélicas descreviam. Lágrimas serenas deslizavam-lhe dos olhos calmos, selando a verdade das suas palavras. Elvídio Lucio chorava, sensibilizado, sentindo que as sagradas emoções da jovem lhe invadiam igualmente o coração, num divino contágio. Irmão Marinho, disse a custo, presinto a realidade luminosa dos vossos conceitos e por isso trabalharei indefessamente, a fim de obter a precisa paz de consciência e poder meditar na morte, com a beleza de vossas concepções. Praticarei o bem, doravante, sob todos os aspectos e por todos os meios ao meu alcance, e espero que Jesus se apiede de mim. Certo, o Divino Mestre nos ajudará, concluiu a jovem, acariciando-lhe os cabelos brancos. A noite ia adiantada e Célia, deixando o coração paterno banhado de consoladoras esperanças, recolheu-se a um mísero cubículo, onde, desfeita em pranto, rogou a Cneio Lucius a esclarecesse naquele transe difícil, por isso que o afeto filial se apossava de suas fibras mais sensíveis. Sorrindo piedoso e calmo,
o espírito do velhinho correspondeu-lhe às súplicas, dizendo do seu intenso agradecimento a Deus, por ver o filho entre as luzes cristas, mas advertindo que a revelação da sua identidade filial era, naquelas circunstâncias, inaproveitável e extemporânea, e encarecendo aos seus olhos a delicadeza da situação e as realizações do porvir. Fortalecida e encorajada, Célia preparou a primeira refeição da manhã, que o tribuno ingeriu, sentindo um novo sabor e experimentando as melhores disposições para enfrentar de novo a vida. Sabendo da sua antiga predileção pelo ambiente rural, o irmão Marinho levou-o a visitar o horto extenso, onde, à custa de seus esforços e trabalhos ingentes, o mosteiro de Epifânio possuía um verdadeiro parque de produção sadia e sem preço. Nos grandes talhões da terra, elevavam-se árvores frutíferas, cultivadas com esmero, salientam-se as seções de legumes e a zona bem cuidada onde se alinhavam animais domésticos. Sob as ramagens frondosas descansavam cabras mansas, a confundirem-se com as ovelhas de lã clara e macia. Além, pastavam jumentas tranquilas, e de quando em quando, nuvens de pombos passavam alto em revoada alegre. Entre as verduras, brincavam os fios móveis de um grande regato e, em tudo, observável vide Lucius cuidadosa limpeza, convidando o homem à vida bucólica, simples e generosa. De espaço a espaço, encontravam um velhinho humilde ou uma criança sadia, que o irmão Marinho saudava com um gesto de ternura e bondade. Fundamente impressionado com o que via, o filho de Cneio Lucius acentuou, comovidamente, este horto maravilhoso dá-me a impressão de um quadro bíblico. Entre estas árvores respiro ar balsâmico, como se o campo aqui me falasse mais intimamente à alma. Esclarecei-me. Quais os vossos elementos de trabalho? Quanto pagais aos trabalhadores dedicados, que devem ser os vossos auxiliares? Nada pago, meu bom amigo, cultivo este horto há muitos anos e é daqui que se abastece o mosteiro, do qual tenho sido modesto jardineiro. Não tenho empregados. Meus auxiliares são antigos moradores da vizinhança, que me ajudam graciosamente, quando podem dispor de alguma folga. Os demais, são crianças da minha modesta escola, fundada há mais de 5 anos para satisfazer as necessidades da infância desvalida, dos povoados mais próximos, mas, que segredo haverá nestas paragens, exclamou Elvídio respirando a longos haustos, para que a terra se mostre tão dadivosa e exuberante? Não sei, disse o irmão dos pobres, com singeleza, aqui tão somente amamos muito a terra. Nossas árvores frutíferas nunca são cortadas, para que recebamos as suas dádivas e as suas flores. Os cordeiros nos dão a lã preciosa, as cabras e as jumentas o leite nutritivo, mas não os deixamos matar, nunca. As laranjeiras e oliveiras são as nossas melhores amigas. Às vezes, é à sua sombra que fazemos nossas preces, nos dias de repouso. Somos, aqui, uma grande família. E os nossos laços de afeto são extensivos à natureza. Fornecendo as explicações que Elvídio aceitava atenciosamente, enumerava fatos e descrevia episódios de sua observação e experiência próprias, imprimindo em cada palavra o cunho de amor e simplicidade do seu espírito. Um dia, explicou com um sorriso infantil, observamos que os cabritos mais idosos gostavam de perseguir os cordeirinhos mansos e pequeninos. Então, as crianças da escola, recordando que Jesus tudo obtinha pela brandura do ensinamento, resolveram auxiliar-me na criação das ovelhas e das cabras, construindo para isso um só redil. Ainda pequenos, uns e outros, filhos de mães diferentes, eram reunidos em todos os lugares, e com o amparo dos meninos, levados às nossas preces e aulas ao ar livre. As crianças sempre acreditaram que as lições de Jesus deviam sensibilizar os próprios animais e eu as tenho deixado alimentar essa convicção encantadora e suave. O resultado foi que os cabritos brigões desapareceram. Desde então o redil foi um ninho de harmonia. Crescendo juntos, comendo a mesma relva e sentindo sempre a mesma companhia, uns e outros eliminaram as instintivas aversões. Por mim, observando essas lições de cada instante, fico a pensar como será feliz a coletividade humana quando todos os homens compreenderem e praticarem o Evangelho? O tribuno ouviu a historieta na sua radiosa simplicidade, com lágrimas nos olhos. Fixando o interlocutor, Elvídio Lucius acentuou, deixando transparecer um brilho novo no olhar: irmão Marinho, estou compreendendo, agora, a exuberância da terra e a maravilha da paisagem.
Todos esses feitos são um milagre do devotamento com que vindes consagrando todas as energias à terra benfazeja. Tendes amado muito e isso é essencial. Por muitos anos, fui também homem do campo, mas, até agora, venho explorando o solo apenas com interesse comercial. Agora compreendo que, doravante, devo amar também a terra, se algum dia regressar à lavoura. Hoje entendo que tudo no mundo é amor e tudo exige amor. A jovem ouvia as considerações paternas, elevada nas suas esperanças. 3 dias ali ficou Elvídio Lucius, a edificar-se naquela paz inalterável. Horas de tranquilidade suave, em que todas as amarguras terrestres como por encanto se lhe aquietavam no íntimo do coração entristecido. Por vezes, Célia teve ímpetos de lhe comunicar as carinhosas emoções do seu coração filial e, contudo estranha força parecia coartar-lhe a vontade, dando-lhe a entender que ainda era prematura qualquer revelação. Por fim, ao despedir-se, mais fortalecido e confortado, o tribuno falou: Irmão Marinho, parto com o espírito tocado de novas disposições e de outras energias para enfrentar a luta e as tristes expiações que me competem na terra. Rogai a Deus por mim, pedi a Jesus que eu tenha o ensejo e a força de pôr em prática os vossos conselhos. Volto a Roma com a ideia do bem a cantar-me n'alma. Seguirei vossas sugestões em todos os passos, e nesse escopo, é bem possível que o Senhor satisfaça as minhas justas aspirações paternas. Logo que possa, regressarei para abraçar-vos. Jamais poderei esquecer o bem que me fizestes. Ela tomou-lhe, então, a destra e beijou-a de olhos úmidos, enquanto o tribuno considerava, comovido, aquele gesto de humildade. Ansiosamente, deteve-se a contemplar o carro que o transportava, de volta a Alexandria, até que ele se sumisse ao longe, numa nuvem de pó. Fechando-se então, no seu cubículo, abriu uma pequena caixa de madeira trazida de Minturnes, na qual guardava a túnica com que saíra de casa no dia amargurado do seu exílio. Entre as poucas peças, repousava a pérola que o pai lhe trouxera da Fócida, única joia que lhe ficará, depois de totalmente espoliada pela criminosa ambição de Atéria. E revirava nas mãos, entre lágrimas, os objetos antigos e simples de suas cariciosas lembranças. Elevando-se, em prece a Deus, rogou não lhe faltassem as energias indispensáveis ao cumprimento integral de sua missão. Quanto a Elvídio Lucius, de regresso, sentia-se como que banhado numa corrente de pensamentos novos. O irmão Marinho, a seus olhos, era um símbolo perfeito dos dias apostólicos, quando os seguidores de Jesus operavam no mundo, em seu nome. Desembarcando em Nápoles, dirigiu-se para Capua, onde foi recebido pelos filhos com excepcionais demonstrações de carinho. Caio e a esposa exultaram com as suas melhoras físicas e espirituais, apenas estranhando que regressasse do Egito com tantas ideias de caridade e beneficência. Depois de esclarecê-los, quanto ao irmão Marinho e a fascinação que ele exercera no seu espírito, Elvídio Lucius acentuou: Filhos, sinto que não poderei viver muito tempo e quero morrer de conformidade com a doutrina que abracei de coração. Voltarei agora a Roma e tratarei de preparar o porvir espiritual, conforme as minhas novas concepções. Espero que me não contrariem os últimos desejos. Dividirei nossos bens e a terça parte ser-lhes-á entregue em tempo oportuno. O restante, buscarei movimentar de acordo com a minha crença nova. Conto com o auxílio de ambos, neste particular. No íntimo, Caio e Elvídio atribuíram a súbita transformação paterna a sortilégio dos cristãos, que, a seu ver, teriam abusado da sua situação de fraqueza e abatimento, em face dos muitos abalos morais. Nada obstante, com a generosidade que a caracterizava, a esposa de Fabricius acentuou: E meu pai, não ouso discutir vossos pontos de fé, pois, acima de qualquer controvérsia religiosa, estão o nosso amor e o vosso bem-estar. Procedei como melhor vos prouver. Financeiramente, não há preocupar-vos com o nosso futuro. Caio é trabalhador e eu não tenho grandes pretensões. Além do mais, os deuses velarão sempre por nós, como têm feito até agora. Portanto, podereis agir, sempre confiante em nosso afeto e acatamento às vossas decisões. Elvídio Lucius abraçou a filha, em sinal de júbilo pela sua compreensão, enquanto Caio, num sorriso, esboçava o seu assentimento. Voltando a Roma dos seus dias de triunfo e mocidade, o orgulhoso patrício estava radicalmente transformado.
Seu primeiro ato de verdadeira conversão a Jesus foi libertar todos os escravos da sua casa, providenciando solicitamente pelo futuro deles. Afrontando os perigos da situação política, não fez mistério de suas convicções religiosas, exaltava as virtudes do cristianismo nas esferas mais aristocráticas. Os amigos, porém, o ouviam penaliza, dos. Para os de sua esfera social, Euvídio Lucius padecia as mais evidentes perturbações mentais, provenientes da tragédia dolorosa que lhe enchera o lar de um luto perpétuo e angustioso. O tribuno, todavia, como se prescindisse de todas as honrarias exigidas pelos de sua condição, parecia inacessível aos conceitos alheios, e com assombro de todas as suas relações, dispôs da maioria dos bens patrimoniais em obras piedosas, com as quais os órfãos e as viúvas se beneficiavam. Seus companheiros humildes da Porta Ápia se regozijaram com o ardor evangélico de que dava, agora, pleno testemunho, auxiliando-lhes os esforços e defendendo-os publicamente. Não mais se entregou aos ócios sociais, porquanto, às vezes, pela manhã, era visto no esquilino ou na suburra, no trastevere ou no velabro, buscando informações dessa ou daquela família de indigentes. Não só isso. Visitou os descendentes de Atéria, procurou-a no intuito de perdoar-lhe, mas não encontrou sequer notícias, pois ninguém conhecia o trágico fim da velhinha, ocorrido no mesmo sentido oculto por ela utilizado para a prática do mal. O tribuno, todavia, aproveitou a estada em Benevento para ensinar aos membros daquela família, que se considerava integrada na sua tutela, os métodos seguidos pelo irmão Marinho no trato carinhoso da terra. Em seguida, ei-lo na herdade de Caio Fabricius, onde assumiu voluntariamente a direção de numerosos serviços rurais, utilizando aqueles processos que jamais poderia esquecer, tornando-se amado como um pai pelos que recebiam, de boa vontade, suas ideias novas e interessantes. Todavia, depois de tantos e benéficos labores, o antigo tribuno adoeceu, sobressaltando o coração dos filhos e dos amigos. Assim esteve um mês, combalido e padecente, quando um dia, melancólico e trêmulo, chamou a filha e lhe disse com a maior ternura: "E Euvídia, sinto que meus dias neste mundo estão contados e desejava rever o irmão Marinho, antes de morrer." Ela lhe fez sentir a inconveniência da viagem, mas o tribuno insistia com tanto empenho que acabou anuindo, com a condição de fazer-se acompanhar pelo genro. Euvídio Lucius recusou, porém, alegando não desejar interromper o ritmo doméstico. Resolveram então, que seguisse acompanhado por 2 servos de confiança, na previsão de qualquer eventualidade. Sentindo-se melhor com a consoladora perspectiva de voltar a Alexandria e rever os sítios onde lograra tanto conforto para o espírito abatido, o tribuno preparou-se convenientemente, não obstante os temores da filha, que lhe beijou as mãos enternecida, de coração pressago, quando o viu partir. Euvídio Lucius estreitou-a nos braços com um olhar intraduzível, contemplando em seguida a paisagem rural, melancolicamente, como se quisesse guardar na retina um quadro precioso, observado pela última vez. Caio e sua mulher, a seu turno, não conseguiram ocultar as lágrimas afetuosas. Com o espírito de resolução que o caracterizava, o filho de Cneio Lucius não se deu conta dos temores e inquietações dos filhos, partindo serenamente, seguido pelos 2 servos de Caio Fabricius, que o não abandonavam um só instante. Contudo, antes que a embarcação aproasse a Alexandria, ele começou a sentir a recrudescência do seu mal orgânico. À noite, não conseguia forrar-se à dispneia inflexível e, durante o dia, sentia-se tomado de profunda fraqueza. Fazia mais de 1 ano que conhecera de perto o irmão Marinho. 1 ano mais, de trabalhos incessantes ao serviço da caridade evangélica. E Euvídio Lucius, que se deixará fascinar pelo espírito carinhoso do irmão dos infortunados e humildes, não queria morrer sem lhe demonstrar que aproveitará as lições sublimes. Não sabia explicar a simpatia infinita que o monge lhe despertara. Sabia, tão somente, que o amava com arroubos paternais. Assim, vibrando de júbilo por haver aplicado os seus ensinamentos com dedicação e destemor, aguardava ansioso o instante de revê-lo e cientificá-lo de todos os seus feitos, que, embora tardios, lhe haviam calmado extraordinariamente o coração. De Alexandria ao mosteiro, viajou numa liteira especial, com o conforto possível. Ainda assim, chegou ao destino grandemente combalido. O irmão Marinho, por sua vez, estava vivendo os derradeiros dias do seu apostolado. Os olhos se lhe havia tornado mais fundos, e no rosto,
pairava uma expressão dolorosa e resignada, como se tivesse absoluta certeza do próximo fim. O reencontro de ambos foi uma cena comovedora e tocante, porque Célia também esperava ansiosa o coração paterno, crente de que, em breve, partiria ao encontro dos entes queridos que a precederam nas sombras do sepulcro. Havia meses, interrompera as prédicas porque todos os esforços físicos lhe produziam hemoptises. Todavia, os estudos evangélicos continuavam sempre. Os irmãos do mosteiro se incumbiram de prosseguir na tarefa sagrada, e os velhos e as crianças substituíam-na nos serviços do horto, onde as árvores cobriam-se de flores novamente. Foi debalde que Epifânio, então tocado pelos atos de sacrifício e humildade daquela alma generosa, tentou levá-la para um aposento confortável e lavado de sol, no interior do mosteiro, a fim de lhe atenuar os padecimentos. Ela preferiu a casinhola singela do horto, fazendo questão de ficar no insulamento das suas meditações e das suas preces, convicta de que o pai voltaria e desejando revelar-se-lhe, antes de morrer. Era quase noite fechada quando o patrício lhe bateu à porta, atormentado por singulares padecimentos. Recebeu-o com intenso júbilo, e, embora fraquíssima, providenciou a acomodação imediata dos servos em singela dependência distante, logo voltando ao interior, onde Elvídio a esperava aflito, dado o agravo súbito de todos os seus males. Debalde lhe trouxe à jovem os recursos da sua medicina caseira, porque, de hora a hora, o tribuno experimentava dispneia, cada vez mais intensa, enquanto o coração lhe pulsava em ritmo precipitoso. A noite ia adiantada quando Elvídio Lucius, fazendo a filha sentar-se junto dele, murmurou com dificuldade: "Irmão Marinho, e não cuides mais do meu corpo? Tenho a impressão de estar vivendo os últimos instantes. Guardava o secreto desejo de morrer aqui, ouvindo as vossas preces, que me ensinaram a amar a Jesus com mais carinho." Célia começou a chorar amargamente, percebendo a realidade dolorosa. "Chorais? Serei sempre o irmão e dos infelizes e desditosos. Não me esqueçais nas vossas orações." E, lançando à filha um olhar inolvidável e triste, continuava na voz reticenciosa da agonia: "Quis voltar para dizer-vos que procurei pôr em prática as vossas lições sublimes. Sei que outrora fui um perverso, um orgulhoso. Fui peça dor, irmão, vivia longe da luz e da verdade. Mas, e desde que me fui daqui, tenho procurado proceder conforme me ensinastes. Dispus da maior parte dos bens em favor dos pobres e dos mais desfavorecidos da sorte. Procurei proteger as famílias desventuradas do Trastevere, busquei os órfãos e as viúvas do Esquilino. Proclamei minha crença nova entre todos os amigos que me ridiculizaram. Doei uma casa aos companheiros de fé que se reúnem perto da porta ápia, e busquei todos os meus inimigos e lhes pedi perdão para poder repousar o pensamento atormentado. Permanecendo muitos meses na herdade de meus filhos, ensinei o cristianismo aos escravos, dando-lhes notícias do vosso horto, onde a terra recebe a mais elevada cooperação de amor. Então, via que todos trabalhavam como me ensinastes. Em cada moeda que oferecia aos desgraçados, eu vos via abençoando o meu gesto e a minha compreensão. Não tenho coragem de me dirigir a Jesus. Sinto-me fraco e pequenino diante da sua grandeza. Pensava assim em vós, que conheceis a dolorosa história da minha vida. Pedireis por mim ao Divino Mestre, pois as vossas orações devem ser ouvidas no céu?" Fizeram uma pausa na exposição dolorosa, enquanto a jovem se mantinha em silêncio, orando com lágrimas. Sentando-se a custo, porém, o patrício tomou-lhe a destra e, fixando-lhe os olhos percussientes, continuou em voz entrecortada a revelar as suas derradeiras esperanças e desejos: "Irmão Marinho, tudo fiz com a mesma aspiração paterna de encontrar minha filha no plano material. Buscando os pobres e desamparados da sorte, muitas vezes julguei encontrá-la, restituída ao meu coração. Desde que me fiz adepto do Senhor, creio firmemente na outra vida. Creio que encontrarei além do sepulcro todos os afetos que me antecederam no túmulo e quisera levar à minha companheira a certeza de haver reparado os erros do passado doloroso, e minha esposa foi sempre ponderada e generosa e eu desejava levar-lhe a notícia e de haver reparado os impulsos doutros tempos, quando não sentia Jesus no coração." E como se desejasse mostrar o seu último desencanto, o moribundo concluía, depois de uma pausa: "Entretanto,
Irmão, o Senhor não me considerou digno dessa alegria. Esperarei, então, o seu breve julgamento, com o mesmo remorso e com o mesmo arrependimento. Ante aquele ato de humildade suprema e de suprema esperança no Senhor Jesus, o irmão Marinho levantou-se, fitando-o de olhos úmidos e brilhantes, exclamou: Vossa filha aqui está, esperando a vossa vinda. À vez de reconhecer que Jesus ouviu as nossas súplicas. E Ovídio despediu um olhar penetrante, cheio de amargura e de incredulidade, enquanto, pelas faces pálidas, lhe escorria copioso suor da agonia. Esperai! Disse a jovem num gesto carinhoso. E volvendo rápida ao interior, desfez-se do burel, e vestiu a velha túnica com que se ausentara do lar no momento crítico do seu doloroso destino, colocando ao peito a pérola da fócida que o pai lhe ofertara na véspera do angustioso acontecimento. E dando aos cabelos o seu penteado antigo, penetrou no quarto ansiosamente, enquanto o moribundo verificava a sua metamorfose, assomado de espanto. Meu pai! Meu pai! Murmurou enlaçando-lhe o busto, com ternura, como se naquele instante conseguisse realizar todas as esperanças da sua vida. Mas, Euvídio Lucius, com a fronte empastada de álgido suor, não teve forças para externar a alegria íntima, colhido de surpresa e assombro indefiníveis. Quis abraçar-se à filha idolatrada, beijar-lhe as mãos e pedir-lhe perdão, na sua alegria suprema. Desejava ter voz para dizer do júbilo que lhe dominava o coração paterno, inquirindo-a e expondo-lhe os seus sofrimentos inenarráveis. A alegria intensa havia rompido, porém, as suas derradeiras possibilidades verbais. Apenas os olhos, percussientes e lúcidos, refletiam-lhe o estado d'alma, dando conta da sua emoção indescritível. Lágrimas silenciosas começaram a rolar-lhe pelas faces descarnadas, enquanto Célia osculava, murmurando ternamente: E meu Pai, do seu reino de misericórdia Jesus ouviu as nossas preces. Eis-me aqui. Sou vossa filha. Nunca deixei de vos amar. E como se quisesse identificar-se por todos os modos aos olhos paternais, no instante supremo, acrescentava: Não me reconheceis. Vede esta túnica. É a mesma com que saí de casa no dia doloroso. Vedes esta pérola? É a mesma que me destes na véspera de nossas provações angustiosas e rudes. Louvado seja o Senhor que nos reúne aqui, nesta hora de dor e de verdade. Perdoai-me se fui obrigada a adotar uma indumentária diferente, a fim de enfrentar a minha nova vida. Precisei desses recursos para defender-me das tentações e furtar-me à concupiscência dos homens inferiores. Desde que saí do lar, tenho empregado tempo em honrar o vosso nome. Que desejais vos diga ainda, por demonstrar minha afeição e meu amor? Mas, Euvídio Lucius sentia que misteriosa força o arrebatava do corpo, uma sensação desconhecida lhe vibrava no íntimo, envolvia-o numa atmosfera glacial. Ainda tentou falar, mas as cordas vocais estavam hirtas. A língua paralisara na boca entumecida. Todavia, atestando os profundos sentimentos que lhe vibravam no coração, vertia copiosas lágrimas, envolvendo a filha adorada num olhar amoroso e indefinível. Esboçou um gesto supremo, desejando levar as mãos de Célia aos lábios, mas foi ela quem, adivinhando-lhe a intenção, tomou-lhe as mãos inertes, frias, e osculou-as longamente. Depois, beijou-lhe a fronte, tomada de imensa ternura. Ajoelhando-se em seguida, rogou ao Senhor, em voz alta, recebesse o Espírito generoso do Pai, no seu reino de amor e de bondade infinita. Com lágrimas de afeto e de agradecimento ao Altíssimo, cerrou-lhe as pálpebras no derradeiro sono, observando que a fisionomia do tribuno estava, agora, nimbada de paz e serenidade. Por instantes permaneceu genuflexa e viu que o ambiente se enchera de numerosas entidades desencarnadas, entre as quais se destacavam os perfis de sua mãe e do avô, que ali permaneciam de semblante calmo e radiante, estendendo-lhe os braços generosos. Figurou-se-lhe que todos os amigos do tribuno estavam presentes no instante extremo, a fim de lhe escoltar a alma regenerada, aos luminosos páramos do Cordeiro de Deus. Aos primeiros clarões da aurora, deu as necessárias providências, solicitando a presença dos servos do morto, que acorreram pressurosos ao chamado. Novamente reintegrada no seu hábito de monge, Célia encaminhou-se ao mosteiro e comunicou o fato à autoridade superior, rogando providências.
Todos, inclusive o próprio Epifânio, auxiliaram o irmão Marinho na solução do assunto. Os serviçais de Caio Fabricius explicaram, porém, que seus patrões, em Capua, estavam certos de que o viajante não poderia resistir aos percalços da viagem mais que penosa, e os haviam esclarecido sobre as personalidades a quem se deveriam dirigir em Alexandria, para que os despojos voltassem à Campânia, caso o tribuno falecesse. E assim, de manhã bem cedo, um grupo de 4 homens, inclusive os 2 servos aludidos, transportavam o cadáver de Ovídio Lucius para a cidade próxima. Encostada à porta da sua choupana e ante o olhar dos irmãos do mosteiro que a acompanhavam, Célia contemplou a liteira fúnebre até que desaparecesse ao longe, entre nuvens de pó. Quando o grupo desapareceu nas derradeiras curvas da estrada, Célia sentiu-se só e abandonada, como nunca. A revivescência da afeição paterna, em tais circunstâncias, lhe havia trazido amargurosa tristeza. Jamais a angústia do mundo se apossara tão fortemente de sua alma. Buscou o refúgio da prece e, todavia, figurou-se-lhe que as mais pesadas sombras lhe haviam invadido o ser. Não tinha desesperado o coração, nem o senso do infortúnio lhe consentia queixumes e lamentações. Mas, uma saudade singular dos seus mortos bem-amados enchia-lhe, agora, o coração, de um como filtro misterioso de indiferentismo para o mundo. Começou a fixar o pensamento em Jesus, mas, em breve, as rosas de sangue começaram a brotar de sua boca, num fluxo contínuo. Alguns irmãos amigos acercaram-se, enquanto Epifânio, tocado no mais fundo do coração, mandava transferi-la para o mosteiro com a maior solicitude. De nada valeram, porém, os recursos médicos e as supremas dedicações da extrema hora. As hemoptises se prolongavam, assustadoramente, sem ensejarem qualquer esperança. Na sua velhice cheia de unção e arrependimento, o superior tudo envidava para restituir a saúde ao jovem monge, cujas virtudes se impuseram como símbolo de amor e de trabalho. 2 dias se passaram, de angústia infinita. Durante aquelas horas torturantes, Epifânio deu ordem para que as visitas fossem recebidas. Pela primeira vez, as portas do convento se abriram para os populares e os velhinhos das redondas se aproximaram do irmão Marinho, cheios de lágrimas sinceras. Um a um, acercaram-se da jovem, beijando-lhe as mãos trêmulas e descarnadas. Irmão Marinho, dizia um deles, tu não deverias morrer. Se partires agora, quem ensinará o bom caminho às nossas filhas? E quem ensinará o evangelho aos nossos netos? Clama um outro, disfarçando as lágrimas. Mas a jovem, de olhar firme e sereno, exclamava com bondade: e ninguém morre, meus irmãos. Não nos prometeu Jesus a vida eterna? Para cada qual, tinha um olhar de ternura e a luz cariciosa de um sorriso. Na noite imediata agravaram-se de maneira atroz os seus padecimentos. Compreendendo que o fim se aproximava, o velho Epifânio perguntou-lhe algo, quanto aos seus últimos desejos, e ela, erguendo para o superior o olhar sereno, acentuou: e meu pai, rogo que me perdoeis se alguma vez vos ofendi por atos ou por palavras. Orai por mim, para que Deus tenha compaixão de minha alma, e se é permitido pedir-vos alguma coisa, e desejo ver as crianças da escola, antes de morrer. Epifânio ocultou as lágrimas levando as mãos ao rosto, e, antes do amanhecer, 3 irmãos saíram pelos povoados mais próximos, a fim de reunir os pequeninos, por satisfazer os últimos desejos da agonizante. Depois do meio-dia, todas as crianças da escola penetraram o quarto, respeitosas. O irmão Marinho, contudo, recostado nas almofadas, enviava-lhes um sorriso bom e compassivo, embora o peito lhe arfasse penosamente. Num gesto extremo chamou-as a si, inquirindo a cada uma sobre os estudos, o trabalho, a escola. Os meninos, mal percebendo a hora dolorosa, sentiam-se à vontade, enquanto Célia lhe sorria. Irmão Marinho, dizia um pequenote de olhos graves, todos nós, lá em casa, temos pedido a Deus pelas vossas melhoras. Obrigado, meu filho, dizia a agonizante, fazendo o possível por dissimular os sofrimentos. Em seguida, era uma pequenina interessante no seu vestidinho pobre, a balbuciar em tom discreto: irmão Marinho, pai Epifânio não deixou que eu plantasse a roseira ao pé do redil e me repreendeu asperamente. Que tem isso, filhinha? Pai Epifânio tem razão, no redil não há lugar das flores. Plantarás a roseira nova perto da janela.
Lá ela receberá mais sol. E tu darás ao pai Epifânio a primeira flor. Olha, irmão, repetia outro pequenito de cabelos despenteado, as ovelhas esta noite nos deram 2 novos cordeirinhos. Tratarás deles, meu filho, dizia a jovem com dificuldade. Irmão, exclamava outro menino, tenho rogado a Jesus que te devolva a saúde preciosa. Meu filho, lhe dizia agonizante, nós não devemos pedir ao Senhor isso ou aquilo, e sim a compreensão de sua vontade que é soberana e justa. Mas, em face da inquietude infantil que a rodeava, exclamou, desejando concentrar as derradeiras energias para a prece, filhinhos, cantem para mim. Entre as crianças deu-se ligeiro tumulto, quanto à escolha do hino a ser cantado. Foi, então, que uma pequenita lembrou que o sol se preparava para mergulhar no horizonte, fazendo sentir aos companheiros que, nessa hora, o irmão Marinho preferira sempre o hino do entardecer, ensinado a todos com carinho fraternal. Então, todos, de mãos dadas, rodearam o leito, no qual a enferma oferecia a Deus os seus derradeiros pensamentos, enquanto todos os irmãos da comunidade observavam, chorando, à distância, a cena comovedora e dolorosa. Mais alguns minutos elevaram-se aos céus as notas cristalinas do cântico singelo e louvado sejas, Jesus. Na aurora cheia de orvalho, que traz o dia, o trabalho, em que andamos a aprender. Louvado sejas, Senhor, pela luz das horas calmas, que adormenta as nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. É a hora da tua bênção nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador. É nesta hora divina, que o teu amor grande e augusto dá paz à mente do justo, alívio e conforto à dor. Amado Mestre, abençoa a nossa prece singela, faze luz sobre a procela do coração pecador. Venha a nós. Do céu ditoso ampara a nossa esperança, temos sede de bonança, de amor, de vida e de luz. Na tarde feita de calma, sentimos que és nosso abrigo, queremos viver contigo, vem até nós, meu Jesus. Célia ouvia o hino das crianças, em seus últimos acordes. Figurou-se-lhe que a sala humilde estava povoada de artistas inimitáveis. Eram todos jovens graciosos e crianças risonhas, que empunhavam flautas e harpas siderais, alaúdes e timbales divinos. Desejou contemplar os meninos da sua escola humilde e falar-lhes, mais uma vez, da sua alegria infinda, mas, ao mesmo tempo, sentiu-se rodeada de seres carinhosos que, sorridentes, lhe estendiam os braços. Ali estavam seus pais, o venerando avô, Nestório, Atéria, Lésio Monácio e a figura encantadora de Ciro, como que envolta num peplo de neve translúcida. A um gesto da amorável entidade Cneio Lucius, Ciro avançava estendendo-lhe os braços. Era o gesto de carinho que o seu coração esperara toda a vida. Quis falar da sua felicidade e gratidão ao Senhor dos mundos, mas, sentia-se exausta, como se chegasse de uma luta extenuante. Guardando-lhe a fronte nas mãos, sob a música do carinho, Ciro lhe dizia de olhos úmidos, o ouve, Célia. Este é um dos sublimes cantos de amor, que te consagram na terra. Ela não viu que as crianças ansiosas lhe cobriam de lágrimas as mãos imóveis e alvas, abraçando ternamente o seu cadáver de neve. Há um só tempo, todos os irmãos do mosteiro se lançaram comovidos para os seus despojos, ao passo que, no plano invisível, um grupo de entidades amigas e carinhosas conduzia numa onda de luz e perfumes, aos páramos do infinito, aquela alma ditosa de mártir. Nas esferas espirituais. Prestando as derradeiras homenagens ao irmão Marinho, os religiosos do mosteiro conheceram a verdade dolorosa. Só então, certificaram-se de que o caluniado irmão dos pobres e da infância desvalida era uma virgem cristã, que exemplificava, entre eles, as mais elevadas virtudes evangélicas. Diante do fato imprevisto e passada a comoção do espanto, todos os monges, inclusive Epifânio, se prosternavam humildes, banhados no pranto da compunção e do arrependimento. Debalde procuraram investigar a origem e antecedentes da jovem mártir, para só conservarem da sua pessoa e dos seus feitos imorredoura lembrança, a fim de poderem, mais tarde, justificar a sua exemplificação santificante. Cheio de amargura, o velho superior da comunidade reclamou a presença de Menênio Túlio e da filha, para que se esclarecesse a pérfida calúnia, mas,
ante o cadáver da virgem cristã e recordando a sua humildade, Bruneilda perdeu a razão, para sempre. Nunca mais a figura de Célia foi olvidada pelos religiosos, pelos crentes, pelos desventurados e pelos aflitos. Convertida em símbolo de amor e piedade, sua memória centralizou, nos arredores de Alexandria, os votos e rogativas das almas fervorosas e sinceras. Mas, acompanhando nossas principais personagens à vida do além-túmulo, antes de iniciarem novas lutas remissoras, vamos encontrá-las em grupos dispersos, conforme o seu estado consciencial, às vésperas de regressarem, convocadas ao esforço coletivo nos sagrados institutos da família. À exceção de Célia, chamada a um mundo superior, onde lhe foi concedida a tarefa de velar pela evolução e seus entes bem-amados, os demais permaneciam nas esferas mais próximas da Terra, regiões de trabalho e de luta, buscando cada qual armazenar energias novas para subsequentes esforços no plano material. De todo o grupo, as personalidades de Cláudia Sabina, Lólio Úrbico, Fábio Cornélio e Silano Plautius eram as que se conservavam nas regiões mais rasas e mais sombrias, atento ao doloroso estado de consciência que as caracterizava. Em esferas mais elevadas, Elvídio Lucius junto de quantos lhe foram familiares, inclusive Ciro, repousavam do trabalho, esforçando-se, em conjunto, por fixar as bases espirituais, asseguradoras de êxito futuro. Algumas personagens, como Nestório e Policarpo, faziam grandes excursões pelos arredores sombrios do planeta, cooperando com os mensageiros de Jesus, que pregavam a boa nova aos espíritos desalentados e sofredores, levando a efeito o mais sadio aprendizado evangélico para as lutas do futuro nos ambientes terrenos, onde prosseguiriam, mais tarde, no abençoado labor de redenção do passado culposo. A vida cariciosa do plano espiritual constituía, para todos, um conforto suave. Continuamente, os grandes portadores das determinações divinas ensinavam aí as verdades do Mestre, enchendo os corações de paz e de esperança. As almas afins, reunidas em grupos familiares, sabem apreciar, fora das vibrações pesadas do mundo físico, os bens supremos da verdade e da paz, sob os laços sublimes do amor e da sabedoria. Examinadas as disposições felizes dessas esferas, cuja intimidade encantadora não poderemos descrever aos leitores humanos, vamos encontrar o agrupamento de Cneio Lucius na região de repouso em que todas as nossas personagens se encontravam, embaladas na carícia suave de numerosos afetos dos séculos longínquos. Tudo era uma carinhosa esperança nos corações e um generoso propósito nas almas. Os nobres projetos, com vistas ao porvir, sucediam-se uns aos outros. No grupo em que a tranquilidade se estampava no espírito de todos os componentes, esperava-se Júlia Spinter que, em companhia de Nestório, descera aos ambientes inferiores do orbe terrestre. Tentando acordar com o seu amor os sentimentos entorpecidos do companheiro, que se mantinha nas mesmas atitudes de ódio e vingança. É inútil, dizia Cneio Lucius, bondosamente, dirigindo-se aos filhos e aos amigos, é inútil mantermos propósitos de vindita depois das lutas terrestres, pois a reencarnação, nesse caso, soluciona todos os problemas. Na minha última ida a Roma, tive ocasião de ver o imperador Hélio Adriano no corpo miserável do filhinho de uma escrava. Desde essa hora, tenho ponderado bastante os nossos deveres e a necessidade de recebermos com o maior amor a vontade divina. Sim, exclamava Lésio Munácio, então presente, nas minhas excursões evangélicas pelas zonas inferiores, tenho encontrado antigos nobres de nossa época, que suplicam a Deus uma nova oportunidade na terra, sem escolherem as condições do futuro aprendizado. O conhecimento no espaço, aventava Elvídio Lucius, parece que nos enche o coração de profunda dedicação pelo sofrimento. Em face da grandeza divina e reconhecendo, aqui, a nossa insignificância, sentimos-nos capazes de todas as tarefas de redenção, porquanto, agora, aos nossos olhos, os maiores feitos da terra são ações humildes e pequeninas. Grande é a misericórdia de Jesus, dizia Cneio, que nos concedeu os patrimônios da vida eterna. Enquanto a conversação ia animada com o concurso de Alba Lucínia e da sua antiga serva, regressaram Nestório e Júlia Spinter da sua excursão de amor e de fraternidade. A velha matrona trazia o semblante contrafeito, fornecendo aos companheiros o testemunho de sua amargura e de suas lágrimas. Então, minha mãe, exclamou Lucínia, abraçando-a, ao mesmo tempo que usava a linguagem amiga e carinhosa da terra, conseguiste alguma coisa, por enquanto, filhinha, retrucava Júlia Spinter enxugando as lágrimas,
todos os meus esforços resultam inúteis. Infelizmente, Fábio não trabalha, intimamente, por adquirir a suprema compreensão das grandes leis da vida. Encarcerado. Nos seus pensamentos tristes, não cede, absolutamente, às minhas súplicas, entretanto, elucidava Nestório aos companheiros, que lhe ouviam a palavra com interesse. Policarpo já se prepara, junto de quantos o acompanham na luta, para a próxima reencarnação coletiva. A nossa não poderá tardar muito. O único obstáculo que parece retardar nossa marcha é a ausência de uma compreensão perfeita daquele inolvidável ensinamento de Jesus, quanto ao perdão de 70 vezes 7 vezes. Bastaria perdoarmos para que o Senhor nos permitisse voltar ao trabalho santificante? Perguntou Cneio Lucius, intencionalmente. Sim, esclarecia Nestório na sua fé, o perdão sincero é uma grande conquista da alma. Nesse comenos, Cneio Lucius preparava os filhos que se entreolhavam com alguma tristeza, pela dificuldade que tinham em esquecer os atos de Lólio Úrbico e de Cláudia Sabina. De minha parte, dizia Júlias Pinter resignada, não tenho coisa alguma a perdoar aos outros. Desde a minha desencarnação roguei insistentemente a Jesus que me fizesse esquecer todas as expressões de orgulho e amor próprio. Muito bem, minha irmã, advertia Cneio com um sorriso sereno, um coração feminino é inacessível aos sentimentos de ódio e represália. E como percebera que os presentes relembravam, no íntimo, os atos de Cláudia, em face de sua alusão generalizada, acrescentou com bondade, e a mulher que odeia é uma dolorosa exceção no caminho da vida, pois Deus confiou às almas femininas o seu ministério mais santo, no seio da criação infinita. Todos compreenderam os seus generosos pensamentos e louvavam as suas ideias fraternais, quando Atéria murmurou, tenho suplicado ao Senhor dos mundos que me faça digna de viver junto de Cneio Lucius nos meus próximos trabalhos. Ora, filha, retrucou o ancião com um sorriso, bem sei que nada valho, mas terei imenso júbilo se te puder ser útil alguma vez. Apenas te recomendo que, de futuro, deves temer o dinheiro como o pior inimigo da nossa tranquilidade. Todos sorriram a essa alusão e a palestra continuou animada. Algum tempo se passou, ainda, enquanto os corações das nossas personagens se retemperavam nas ideias do amor e do bem, da fraternidade e da luz, esperando as novas lutas. Um dia, porém, um mensageiro das alturas veio convocar o grupo de Cneio Lucius a comparecer perante os numes tutelares que lhe presidiam os destinos, de modo a efetuar-se a livre escolha das provações futuras. Examinados os projetos de esforço, com a livre cooperação de todos os que se achavam em condições evolutivas, imprescindíveis ao ato de resolução e de escolha, na esfera da responsabilidade individual, o grupo de Cneio Lucius continuava aguardando as determinações superiores para regressar à Terra. De vez em quando, observavam-se, entre as nossas personagens, pequeninas impressões como estas, em uma das situações que mais receio, exclamava Elvídio Lucius, é a vida em comum com Lólio Úrbico, pois temo que ele reincida nas tendências inferiores da sua personalidade. Convencê-lo-emos pela dedicação e pelo amor, esclarecia a Alba Lucínia. Tenho suplicado a Jesus que nos conceda forças para tanto e estarei constantemente ao teu lado, a fim de podermos transfundir os seus sentimentos em fraternidade e afeição espiritual. Sim, meus filhos, ponderava o experiente e generoso Cneio Lucius, precisamos amar muito. Somente com a renúncia sincera poderemos alcançar o reino de luz, prometido pelo Salvador. Entre todos os que ficarão sob a nossa responsabilidade, no porvir, uma alma existe, credora da nossa compaixão mais profunda. E como Elvídio e a companheira silenciassem, adivinhando-lhe os pensamentos, o ancião continuou, refiro-me a Cláudia Sabina, que ainda tem o coração como um deserto árido. As últimas visitas que lhe fiz, na região das sombras, deixarão-me envolto num véu de amargura. Remorsos terríveis transformaram-lhe o mundo psíquico num caos de angustiosas perturbações. Debalde lhe tenho falado de Deus e de sua inesgotável misericórdia, porquanto, na caligem de seus pensamentos, não consegue perceber as nossas advertências consoladoras. Alba Lucínia e o companheiro ouviram-no comovidos, e todavia, abstiveram-se de comentar o doloroso assunto. Atéria, entretanto, que lhe bebia avidamente as palavras, objetou, deixando entrever os amargos receios que lhe povoavam a mente, e meu generoso protetor, já fui notificada de que o meu roteiro de lutas se verificará em linhas paralelas ao de Cláudia Sabina,
em vista de meus erros imperdoáveis, contudo, suplico o vosso amparo, apesar das novas energias que me felicitam a alma. Cláudia é autoritária e insinuante, se hoje se encontra acabrunhada e ensandecida, em virtude dos sofrimentos no plano invisível, não duvido que, novamente na terra, procure retomar a sua feição de orgulho e mandonismo. Filha, ponderava o ancião com um leve sorriso, Jesus velará por nós, concedendo-nos a força precisa para o desempenho dos nossos deveres mais sagrados. Júlia Spinter acompanhava as impressões de todos com amoroso interesse e exclamava, por vezes, eu tudo daria por cultivar em nosso meio, no porvir que se aproxima, a paz perpétua e a harmonia duradoura. Repararei minhas faltas do passado, buscando compreender a essência do cristianismo, para cuja luz eterna hei de conduzir o coração de Fábio, com o amparo do Cordeiro de Deus que há de ouvir minhas sinceras rogativas. A vida do grupo do venerando Cneio Lucius decorria, assim, em expectativas promissoras para o futuro. Cada qual, erguendo muito alto o coração, buscava aprender, cada vez mais e melhor, os ensinamentos de Jesus, de modo a recordar a sua claridade sublime entre as sombras espessas da terra. Os grupos afins de Policarpo e de Lésio Munácio já haviam regressado aos labores do mundo, quando as nossas personagens foram chamadas à determinação superior, a fim de baixarem aos tormentos e lutas purificadoras do ambiente terrestre. Tomados de veneração e de esperança, acomodaram-se perante os executores da justiça divina, enquanto ao seu lado estacionava quase uma centena de companheiros, incluindo escravos, serviçais e amigos de outrora. No recinto espiritual, de beleza maravilhosa, intraduzível na pobre linguagem humana, havia a cariciosa vibração de uma prece coletiva, que se escapava de todos os peitos, plenos de receio e de esperança. Irmãos, começou de dizer um mentor divino, a cuja responsabilidade estava afeta a daia, são daquele amistoso conclave, breve estareis de novo na terra, onde sereis convocados a praticar os divinos ensinamentos adquiridos no plano espiritual. Agradeçamos a misericórdia do Senhor, que nos concede as preciosas oportunidades do trabalho a favor de nossa própria redenção, em marcha incessante para o amor e para a sabedoria. Vós que partis, amai a luta redentora, como se deve amar uma alvorada divina. Aqui, sob a luz da bondade infinita do Cordeiro de Deus, a alma egressa do mundo pode descansar de suas profundas mágoas. Os corações ulcerados se retemperam junto à fonte inesgotável do consolo evangélico, mas, acima de nossas frontes, há um reino de amor perene e de paz inolvidável, que necessitamos conquistar com os mais altos valores da consciência. Adquiristes aqui os mais elevados conhecimentos, em matéria de sabedoria e amor, experimentastes o bafejo de sublimes consolações, como somente poderá senti-las o espírito liberto das sombras e angústias materiais, observastes a beleza e a aventura que aguardam, no infinito, as almas redimidas. Todavia, é necessário regressardes à carne a fim de poderdes experimentar o valor do vosso aprendizado. É na terra, escola dolorosa e bendita da alma, que se desdobra o campo imenso de nossas realizações. Os erros de outrora devem ser reparados lá mesmo, entre as suas sombras angustiosas e espessas. Enquanto se reparam, na sua superfície, os desvios das épocas remotas, faz-se mister aplicar nas suas estradas sombrias os ensinamentos recebidos do alto, em virtude do acréscimo de misericórdia de Jesus, que não nos desampara. Na terra está o aprendizado melhor, e aqui vigora o exame elevado e justo. Lá é a sementeira, aqui a colheita. Voltai novamente aos carreiros terrestres e reparai o passado doloroso. Abraçai os vossos inimigos de ontem, para vos aproximardes dos vossos benfeitores no porvir. Fechai as portas da exaltação no mundo e sede surdos às ambições. Edificai o reino de Jesus no imo, porque, um dia, a morte vos arrebatará de novo as angústias e mentiras humanas, para as análises proveitosas. A exemplificação de Jesus é o modelo de todos os corações. Não vos queixeis da orientação precisa, porque, em toda parte do mundo, como em todas as ideias religiosas e doutrinas filosóficas, há uma atalaia de Deus esclarecendo a consciência das criaturas. O mundo tem as suas lágrimas penosas e as suas lutas incruentas. Nas suas sendas de espinhos torturantes se congregam todos os fantasmas dos sofrimentos e das tentações, e sereis compelidos a positivar os vossos valores intrínsecos. Amai, porém, a luta como se os seus benefícios fossem os de um pão espiritual, imprescindível e precioso.
depois de todas as conquistas que o plano terrestre vos possa proporcionar. Sereis, então, promovidos aos mundos de regeneração e de paz, onde preparareis o coração e a inteligência para os reinos da luz e da bem-aventurança supremas. A palavra sábia e inspirada do esclarecido mentor do alto era ouvida com singular atenção. Em dado instante, porém, sua voz esclareceu, depois de uma pausa, e agora, irmãos bem-amados, encontrareis aqui os adversários de ontem, para a conciliação e para os trabalhos futuros. Escolhestes e delineastes o mapa de vossas provas, porquanto já possuís a noção de responsabilidade e a precisa educação psíquica, para colaborar nesse esforço dos vossos guias. Nossos irmãos infelizes, entretanto, ainda não possuem essas condições evolutivas e serão compelidos a aceitar as decisões daqueles gênios tutelares, que lhes acompanham a trajetória na trama dos destinos humanos. E esses gênios do bem deliberaram que eles vivam convosco, que aprendam nos vossos atos, que vibrem nas vossas experiências do futuro. Os executores dessas elevadas resoluções os trouxeram a todos, a fim de se processar a decisão final com o vosso concurso, nesta assembleia de divinos ensinamentos. Tendes, pois, o direito de escolher, entre eles, os companheiros do porvir, sem vos esquecerdes de que, nestes momentos, pode o nosso coração dar as melhores provas de compreensão daquele amai-vos uns aos outros, da lição do Evangelho, onde repousa a base da nossa suprema evolução para os planos divinos. Nossas personagens entreolharam-se ansiosas. A esse tempo, contudo, algumas entidades penetravam no recinto. Atrás dos vultos nobres de alguns espíritos caridosos e amigos, vinham Cláudia Sabina, Fábio Cornélio, Silano Plautius, Lólio Úrbico e, um pouco distantes, numerosos servos de outrora, comparsas dos mesmos erros e das mesmas ilusões dos nossos amigos, como, por exemplo, Pausânias, Plotina, Quinto Bíbulo, Pomponio Gratus, Lídio, Marcos e outros, enquanto o recinto se povoava de suas vibrações estranhas, saturadas de amargura indefinível. A maior parte demonstrava surpresa amarga e dolorosa. Quase todos se conservavam cabisbaixos e tristes, fazendo ouvir, de quando em quando, soluços dolorosos. Observando a penosa impressão dos filhos e sentindo que ambos se encontravam sob as tenazes de indecisão angustiosa, Cneio Lucio suplicava ao Senhor que o inspirasse quanto à melhor maneira de sacrificar-se pelos filhos bem-amados, conciliando o seu afeto com as próprias necessidades deles, em face do futuro. Então, viu-se que o generoso velhinho levantava-se com desassombro e serenidade e, caminhando para a desolada Cláudia Sabina, que não ousara erguer os olhos saturados de lágrimas, falar-lhe com infinita brandura, e já que a misericórdia de Jesus Cristo me faculta a escolha dos que viverão comigo, considerar-te-ei, minha irmã, desde já como filha, a quem devo consagrar uma afeição duradoura e divina. E, abraçando-a, concluía, e de futuro permanecerás no meu lar, a fim de transfundirmos o ódio e a vingança em fraternidade sublime e sacrossanta. Comerás do nosso pão, participarás das minhas alegrias e das minhas dores, serás irmã de meus filhos. Cláudia Sabina soluçava, sensibilizada pelo amor daquela alma devotada e generosa. Atéria, levantando-se, caminhou até Cneio Lucius e lhe beijou as mãos, que, naquele instante, estavam luminosas e translúcidas. A esse tempo, Júlia Spinter amparava o coração desolado do companheiro, abraçando Silano Plautius e prometendo-lhe o seu auxílio devotado e amigo, no curso das lutas planetárias. Foi aí que Ovídio Lucius e Alba Lucínia se levantaram e, dirigindo-se a Lólio Úrbico, que se ajoelhara como oprimido por um tormento implacável, estenderam-lhe os braços fraternos, prometendo-lhe amor e dedicação. Continuando a mesma obra de solidariedade e devotamento, todos chamaram a si esse ou aquele antigo servo, bem como os comparsas de seus feitos passados, a fim de associá-los aos seus esforços no futuro. Terminada essa tarefa bendita, o mentor da reunião perguntou serenamente: e todos estáis certos de haver suficientemente perdoado? Amargurado silêncio. No íntimo, as nossas personagens experimentavam, ainda, certas dificuldades para esquecer o passado. Ovídio Lucius não olvidara as perseguições de Lólio Úrbico, Alba Lucínia não esquecera as ações de Sabina, e Fábio Cornélio, por sua vez, apesar dos sofrimentos, não se sentia capaz de perdoar o crime de Silano. A indecisão era geral, mas uma luz branda e misericordiosa começou a verter do alto, atingindo em cheio todos os corações. Sem exceção de um só,
todos os membros do grupo de Cneio Lucius começaram a chorar, possuídos de emoção indefinível. A um só tempo, divisaram no alto a figura sublime de Célia, que lhes acenava cheia de ternura e de carinho. Movidos, então, por um doce mistério, deram guarida a um perdão sincero e puro, sentindo-se reciprocamente tocados de profunda piedade. Como se as substâncias do ambiente fossem sensíveis ao estado íntimo dos presentes, uma claridade doce e branda começou a fazer-se em torno, enquanto a maioria das nossas personagens chorava enternecida. Entremostrando um sorriso suave, o mentor exclamou: graças à misericórdia do Altíssimo, sinto que todos regressais aos planos terrestres com uma vibração nova, que vos edifica o coração e a consciência nas mais formosas expressões de espiritualidade. Que as bênçãos do Senhor encham de luz e de paz os vossos caminhos no porvir. Sede felizes. Todos os segredos da ventura estão no amor e no trabalho da consciência redimida. Esquecei o passado umbroso e dolorido e atirai-vos à luta remissora, com heroísmo e humildade. Sinto que estáis irmanados pela mesma vibração de piedade e faço votos a Deus para que compreendais, em todas as circunstâncias, que somos irmãos pelas mesmas fraquezas e pelas mesmas quedas, a caminho da redenção suprema, nas lutas do infinito. Em face da palavra carinhosa e sábia do mensageiro divino que os dirigia, os nossos amigos sentiam-se confortados por uma nova luz, que lhes esclarecia o imo com a mais bela compreensão da existência real. A visão de Célia havia desaparecido, mas, como se a sua grande alma estivesse assistindo à cena comovedora através das luminosas cortinas do ilimitado, ouviu-se em vibrações cariciosas, provindas do alto, um hino maravilhoso, cantado por centenas de vozes infantis, derramando em todos os corações a coragem e o amor, a consolação e a esperança. As estrofes harmoniosas atravessavam o recinto e elevavam-se para as alturas em notas melodiosas, subindo para o sólio de Jesus, qual incenso divino. Era um brado de fé e de incitamento, que fazia nascer nas almas dos presentes as mais piedosas lágrimas. Em seguida, sob as preces dos carinhosos amigos e benfeitores espirituais, que ficavam no plano invisível, todos os membros do grupo de Cneio Lucius abandonavam o recinto, reunidos numa caravana fraterna, em direção às esferas mais inferiores que envolvem o planeta terrestre. Nessa hora, havia entre todos o bom desejo de consolidar uma paz íntima, antes de recomeçar a luta. Foi então que Cláudia Sabina, num gesto espontâneo, aproximou-se de Alba Lucínia e exclamou com angustiada expressão: não me atrevo a chamar-vos irmã, pois fui outrora o impiedoso verdugo de vosso coração sensível e bondoso. Mas, por quem sois, pelos sentimentos generosos que vos exornam a alma, perdoai-me mais uma vez. Fui o algoz e vós a vítima, todavia, bem vedes aqui a minha ruína dolorosa. Dai-me o vosso perdão para que eu sinta a claridade do meu novo dia. Cneio Lucius contemplou a nora, com evidente ansiedade, como a implorar-lhe clemência. Alba Lucínia compreendeu a gravidade daquele instante e, vencendo as hesitações que lhe turbavam o espírito, murmurou comovida: estais perdoada. Deus me auxiliará a esquecer o passado, para que a genuína fraternidade se faça entre nós, nas lutas do futuro. Júlia Spinter fitou a filha, deixando transparecer o júbilo que lhe ia no coração, em vista do seu gesto generoso, ao mesmo tempo que Cneio Lucius envolvia a companheira de Ovídio num olhar caricioso de satisfação e de profundo reconhecimento. Enquanto a maioria das personagens trocava ideias sobre o porvir, surgia, ao longe, a atmosfera do planeta terrestre, envolta num turbilhão de sombras espessas. Alguém falou com voz melancólica e imponente, do seio da caravana, e eis a nossa escola milenária. Decididos na sua fé, olhos para o alto, implorando a misericórdia divina, guiados todos eles pelas forças esclarecidas do bem, que os envolviam, penetraram a atmosfera planetária, habilitados a uma compreensão cada vez mais elevada e mais nobre, dos valores eficientes do trabalho e da luta. Apenas Nestório se conservava em oração junto dos fluidos terrenos, notando-se-lhe os olhos mareados de lágrimas, na comoção daquela hora cheia de apreensões e de esperanças. Senhor, exclamava o antigo escravo, evocando amargurosas lembranças, novamente na terra, escola abençoada de nossas almas, contamos com a vossa misericordiosa complacência, a fim de cumprirmos todos os nossos deveres, a caminho do arrependimento e da reparação. Auxiliai-nos na luta. Somente os séculos de trabalho e dor poderão anular os séculos de egoísmo, orgulho e ambição,
que nos conduziram à iniquidade. Perdoai-nos, Jesus. Dignai-vos abençoar nossas aspirações sinceras e humildes. Ensinai-nos a amar o planeta com as suas paisagens procelosas, a fim de podermos encontrar, nas sendas terrestres, a luz da nossa regeneração espiritual, a caminho do vosso reino de paz indestrutível. Entre as lágrimas de suas rogativas, Nestório foi o último a emergir na vastidão dos fluidos planetários. Do alto, porém, emanava uma claridade branda e compassiva. Toda a caravana sentiu o bafejo divino de uma esperança nova, atirando-se ao ambiente da terra, tomada de uma coragem redentora. Reconfortados na meditação e na prece, os corações adivinhavam que a luz da providência divina seguiria as suas experiências na dor e no trabalho, como uma bênção. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição para aquelas pessoas que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, os deficientes auditivos, pessoas acamadas que se encontram em hospitais e clínicas, e como forma de acesso e divulgação da doutrina espírita, para que todos lembrem-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor adquirindo suas obras. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, inscreva em nosso canal e compartilhe, para que possamos melhorar e seguir publicando. A caridade é o caminho para a evolução. Muito obrigada, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos vocês e seus familiares.